senhoras e senhores parlamentares, o objeto, só pedir para aumentar um pouco o som, o objeto aqui da minha fala, senhor presidente, foge um pouco o debate sobre a reforma política. Mas quero aqui externar perante o parlamento, esta casa, aos deputados e deputadas, aquilo que é meu sentimento e representando o governo da presidenta Dilma, dialogar com aqueles que nos assistem e principalmente aqui com a casa, que é o Parlamento Brasileiro. E é sobre o tema do orçamento. A presidenta encaminhou uma proposta orçamentária ao Congresso com muita transparência e, ao mesmo tempo, estabelecendo um novo patamar do diálogo com a sociedade brasileira, com os que produzem no Brasil e com o próprio parlamento. E de uma forma absolutamente transparente. Até deveria ser elogiada pelo gesto, porque todas as economias mundiais que entraram ou passaram por essas crises, os governos foram obrigados a tomar medidas, muitas delas amargas, para conter o chamado déficit orçamentário. E não é nada de anormal. Criou-se uma celeuma, órgãos de imprensa, gente aqui do parlamento, como se isso fosse uma coisa surreal, que nunca tivesse acontecido no Brasil e nem no mundo. Quais são os dados que nós temos do mundo inteiro para retratar aquilo que eu estou dizendo aqui? Para se ter uma ideia da correção com que o nosso governo encaminhou a proposta orçamentária, todas as economias emergentes e mais ricas do mundo têm déficit orçamentário, senhores parlamentares. E nem por isso foi criada essa celeuma toda, essa arrogância que muitos setores tratam uma questão que é real, como se fosse algo mal feito ou serviço de instrumento daqueles que são portadores do quanto pior, melhor. O Brasil, na proposta orçamentária, ele apresentou um déficit de 0,5% do PIB. A Espanha, 11 vezes o orçamento. Estamos na 11ª vez, 5,8% do PIB. Reino Unido, a Inglaterra, economia grande, 5,2% do PIB. A França, um dos grandes países da Europa, 4% do PIB. Portugal, 4,5%. Itália, 3%. Alemanha, da Angela Merkel, 3%, e pasmem com o que eu estou dizendo, a grande economia global, os Estados Unidos, com 2,4% de déficit orçamentário esse ano. O que tem nessas economias e o que aconteceu com o Brasil? Será que o Brasil está fora disso tudo? Será que o que aconteceu nos Estados Unidos, ou o que acontece com essas economias, é algo que vira de uma hora para outra um escândalo ou algo parecido, ou que justifique alguns até utilizarem isso para criar situação de instabilidade? De forma nenhuma, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Isso é um fato absolutamente normal. Aliás, eu estou pegando, desde o governo Itamar Franco, e eu vou anunciar isso logo logo, desde o governo Itamar Franco, passando pelo FHC, vários anos teve déficit orçamentário. Portanto, isso não é novidade nenhuma. É claro que nós preferíamos não ter esse déficit orçamentário, mas, diferentemente dos governos passados, nós não vamos cobrir o déficit cortando o programa social, porque para alguns, correto seria acabar de diminuir o Bolsa Família, interditar o Minha Casa e Minha Vida, cortar os benefícios previdenciários, cortar as aposentadorias rurais, como defendiam no passado, cortando, desvinculando da Previdência Social, porque diziam que a Previdência Pública era deficitária. Qual é o mal nisso? Nós vamos agir para corrigir isso. E aí entra uma outra discussão. O governo, um fala de um jeito, outro fala do outro.
nós estamos dialogando. A presidente está construindo o diálogo, é normal o vice-presidente Michel Temer oferecer alternativa, o ministro da Fazenda, qualquer outro ministro pode discutir esse tema, mas na hora certa nós encaminharemos ao Congresso aquilo que a presidenta diz, dialogando com o setor financeiro do Brasil, dialogando com os empresários, dialogando com o Congresso, dialogando com os presidentes da Câmara e do Senado, nós apresentaremos um adendo do orçamento para poder corrigir, para poder superar essas dificuldades e esse problema orçamentário. Não tem nada de anormal nisso, porque no Brasil, aqueles que muitas vezes fazem as coisas do mesmo jeito e para eles não tem problema, e para nós, para o governo da presidenta Dilma, tem problema. Até o final do mês, a presidenta vai anunciar uma reforma ministerial, aliás, uma reforma administrativa, que evidentemente se mexe com o Ministério, vai também reformar, vai fazer as adequações. Já anunciou que vai cortar cargos comissionados, vai reduzir o custeio, como forma de sinalizar para o país que nós estamos cortando. O que nós não vamos fazer, senhores e senhoras parlamentares, é cortar gasto social, porque no nosso governo gasto social é investimento. Vão dizer, ai, cortaram o FIES, mentira! Vai garantir todo mundo que está inscrito num programa. Não vai mais expandir todas as expansões que nós fizemos, que aliás que o governo anterior proibia de criar escolas técnicas federais no Brasil, nós vamos concluir. Só no meu estado são 33 campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. As expansões universitárias, como no Pará, no Maranhão e principalmente no meu estado, aquelas universidades que foram criadas, todas elas serão consolidadas. Portanto, não tem nada de anormal nisso. É que o nosso governo não vai apresentar e nem vai lançar nenhuma outra obra, nenhum outro programa, se não concluir aquelas que já foram iniciadas pelo Brasil afora. São obras na área da saúde, da educação, em todo canto, as obras do PAC, passaram o tempo todo falando mal do projeto de transposição de São Francisco. Vocês já perceberam? Nunca mais eu vi um tucano subir aqui à tribuna para falar mal do projeto de transposição de São Francisco. Nunca mais. Nunca mais, né, deputado Hugo? O projeto de transposição está com mais de 11 mil homens trabalhando, será entregue no segundo semestre de 2016. A presidenta não contingenciou um centavo nessa obra hídrica, que é a redenção do Nordeste, para quem é do Sul, que vê o Brasil a partir da Avenida Copacabana e a Avenida Paulista, não compreende a importância estratégica de uma obra dessa dimensão. Diferentemente do que a oposição apregoa, o Brasil não está parado, as coisas estão sendo retomadas. É legítimo fazer oposição, mas façam num debate, façam oferecendo alternativas e nunca entrando para esse caminho do quanto pior, melhor. É até assim, a cantiga da perua, quanto pior, pior, não é nem quanto pior, melhor. Não oferece uma alternativa, todo dia entram nessas sinecuras, procurando saídas sem oferecer alternativa nenhuma. Já governaram o Brasil, o que oferece num momento como esse? É caos, é caos, é caos. Então nós temos que garantir ao Brasil, o nosso governo vai garantir a estabilidade, está buscando saídas, dialogando com todo mundo. É por isso que nós não podemos, eu concluo, senhor presidente, nós não podemos ter posições aqui que contaminam cada vez mais, não podemos criar despesas. Alguns chegam para mim, corretamente, dizem, não podemos criar despesa para os estados. Quer dizer que para a União pode? Quer dizer que pode dar um aumento para o judiciário de 78% e as outras categorias como ficam? É justo isso? Não é justo com o Brasil e muito menos com o servidor público brasileiro. Portanto, senhor presidente, nós estamos absolutamente seguros de que na hora certa a presidenta oferecerá, com base no diálogo que está fazendo, as alternativas para a superação dessa lacuna orçamentária. Não tem nada de extraordinário nisso, até porque governos passados já fizeram, e o mundo todo tem déficit orçamentário. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, e peço divulgação desse pronunciamento.